Olá, é um prazer novamente estarmos tratando assuntos sobre final dos tempos. Estamos falando uma série de vídeos sobre a segunda volta de Cristo, que está assim na iminência, que está próxima, né? Hoje nós queremos tratar de um assunto que é muito pouco abordado pelas igrejas, pelos líderes, pastores, padres, de maneira geral, né, os mestres, quase não se fala sobre isso, tribunal de Cristo. Na verdade, existem apenas 2 versículos na Bíblia que tratam-se de maneira objetiva sobre isso. O primeiro deles está em Romanos 14, do verso 10 a 12, diz assim: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, todos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o segundo versículo está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10, que diz, o apóstolo Paulo falando: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Bom, vamos tentar assim de uma maneira bastante didática. Quando a gente fala em passar pelo tribunal de Cristo, se refere a cristãos, se refere a filho de Deus, aqueles que têm o seu nome no livro da vida, aqueles que participam da primeira ressurreição, como tivemos uma oportunidade de estar gravando um vídeo sobre isso, né? Então, esses da primeira ressurreição não vão passar pela segunda morte, que somos nós. Mas existe um tribunal. Agora, esse tribunal, e o apóstolo Paulo diz que todos vamos comparecer diante dele, precisa ficar 2 coisas bem claras, né? A primeira, não é o juízo final. Esse tribunal não é para condenação. O juízo final, como nós também já tratamos, está em Apocalipse 20, 11, né? Que diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E aqui fala da ressurreição, né, daqueles que não participaram da primeira ressurreição. Deu o mar os mortos que nele havia. A morte, o inferno deram os mortos que nele havia. Então, essa condenação, esse juízo final, esse trono branco, é para aqueles cujo nome não estão no livro da vida. Não é para os cristãos, mas os cristãos vão passar por um tribunal. Agora, a segunda coisa importante é que esse tribunal não é para a salvação, não é para julgar os pecados. Os nossos pecados já foram resolvidos na cruz. Jesus levou no seu corpo os nossos pecados morreram com Jesus na cruz, né? A dívida que nós tínhamos, o comprovante da dívida foi rasgada naquela cruz. Então não há mais condenação para nós, né? Até pegar um versículo aqui, aliás, separei alguns versículos para ficar bem claro que esse tribunal não é para julgar pecados, porque o problema dos pecados foram resolvidos, os problemas foram resolvidos por Jesus. Jesus diz em João 5:24, em verdade vos digo. Eu gosto quando ele começa a dizer assim, em verdade, quer dizer, eu digo, assino embaixo, reconheço firma, né? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, é automático em Jesus Cristo quando nós cremos que ele é o enviado do Pai para perdoar os nossos pecados, cremos em Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? João 3,16. Também em Hebreus 10:14, assim, em alguns versículos para a gente ver que o tribunal de Cristo não tem nada a ver com o problema de salvação. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre.
Repito, em Hebreus 10:4, né? Deus dizendo, não vou me lembrar. Quer dizer, não vou trazer mais à memória, porque Jesus apagou os pecados, né? Nossa culpa foi expiada para sempre por Jesus. Nosso pecado está esquecido, né? Como eu disse, aquele escrito de dívida foi rasgado na cruz, né? Então nós temos perdão completo, perdão total. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito Santo. Quem está em Cristo não tem mais condenação. Depois uma passagem que eu gosto muito, em Hebreus 10:10, né, diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, veja, o único sacrifício, o Cordeiro de Deus aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados? Nós estamos sendo santificados, mas por um sacrifício único, que já foi resolvido para sempre. Bom, então o que é esse tribunal de Cristo? Já que nós estamos salvos, né? Esse tribunal de Cristo, ele pode ser entendido, assim, vamos pegar num sentido brando, né? O dia que nós vamos passar para receber os galardões, né? Vamos pegar esse sentido, a recompensa, né? Quanto fiel nós fomos, quanta recompensa nós vamos ter, mas também tem um sentido de prestar contas com Deus, né? Eu vi um exemplo que eu gostei muito, que é um exemplo do Oscar, né? Um exemplo assim, um pouquinho forçado, vamos admitir, mas ajuda no sentido didático, né? Então, as pessoas que são indicadas para o Oscar, né? Toda a parte assim de cinema, de maneira geral, vão com muita alegria para aquela festa, né? E recebe aplausos, e tapete vermelho, e coquetel, entrevistas e beijinhos, né? É um momento de uma alegria muito grande, né? Mas alguns receberão o prêmio máximo, e esses vão ter uma alegria maior ainda, né? Mas os outros também estão alegres, porque eles foram indicados para o Oscar, né? Então, o Tribunal de Cristo, ele tem uma conotação mais ou menos assim, né? Nós vamos para a festa, nós vamos para o encontro com Jesus. Mas há aqueles que fazem, que são pessoas que se dedicaram de tal maneira à obra de Deus, que vão assim receber recompensas por isso, recompensas maiores, né? Então não é para julgamento. Veja que interessante. Vamos pegar esses dois versículos e vamos ver o que acontece, qual é o contexto, né? E o primeiro versículo que nós falamos é Romanos 14:10. Veja, eu vou ler agora o contexto, vou ver tudo aquilo que acontece. Veja como é interessante. Mas tu que julgas teu irmão, ou tu que desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então veja, a palavra aqui está falando do irmão. Como é que nós tratamos os nossos irmãos, né? Aqui é um sentido assim de pessoas dentro da igreja, assim, que fazendo críticas aqui no texto do Romanos 14, né? Quem come carne, quem toma vinho. Então, existem os fracos na fé, que os fortes na fé não deverão desapontá-los, levar pedra de tropeço para eles, né? Levar embaraços. Então, assim, esse cuidado que nós devemos ter com os irmãos. Mas esse capítulo 14, ele fala assim, de divisões que existem dentro do corpo, né? Por discordar de um jeito ou de outro, de uma forma. Por exemplo, no verso 3, o apóstolo Paulo diz que como é que nós podemos recriminar aquele que Deus aceitou, aquele que foi recebido por Cristo.
Ele pode ser diferente, ter costumes diferentes, formas diferentes, mas ele foi recebido por Cristo. Quem somos nós para rejeitá-lo, para fazer críticas, né? Então, infelizmente, na igreja existe muito disso. Significa que até esse pecado da crítica, ele foi perdoado na cruz, né? Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas o apóstolo Paulo estimula para a gente não julgar, para a gente não ter juízo. O próprio Jesus diz, em vez de você ficar olhando no cisco do olho do outro, tira a trave que está do teu olho, né? Então, olhe para si mesmo. Então, esses procedimentos não são bons. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, toma cuidado, a gente vai ter que prestar conta, né? Nós vamos comparecer a esse tribunal, né? E ainda como salvos, mas que a gente não leve esse constrangimento para esse momento. Haja assim de uma forma bastante amorosa, né? O apóstolo Paulo, em Efésios 4, ele diz para a gente andar na maneira digna que nós fomos chamados, né? Com humildade, com mansidão, com longanimidade e com amor. Então, é dessa maneira que nós vamos tratar com os outros. E exatamente esse ponto se refere ao segundo versículo que trata sobre esse assunto, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, o meio do corpo é a igreja, nós somos o corpo, Jesus é a cabeça, e nós somos o corpo de Cristo, né? Então, nós podemos fazer o bem ou nós podemos fazer o mal, né? E aqui no sentido, o bem ou mal, ele se trata de relacionamento com pessoas. Veja, nós somos a família de Deus, nós temos um Pai que é Pai de todos, que é o Senhor de todos, né? Que é para todos. Nós temos o irmão mais velho que nos levou ao Pai como filho adotivo, né? Como eu digo, Jesus chegou para o Pai e falou, Pai, esse daqui é o José Carlos Marion, né? Eu lavei os pecados dele. Então o Pai fala, seja bem-vindo para todos nós, né? Nós somos levados assim. Então ele quer que nós vivamos no amor, na família, né? Então, o que eu estou fazendo para os meus irmãos, para as pessoas no relacionamento? Eu tenho levado, assim, a palavra de Deus para as pessoas, tenho avisado as pessoas que há um Salvador, que há uma dádiva, que há um presente de Deus para nos purificar de todo pecado, que é Jesus Cristo, né? Tenho ensinado para as pessoas, tenho me dedicado a isso, né? Eu tenho orado, tenho intercedido pelas pessoas, eu tenho dado um bom testemunho, um testemunho de vida para as pessoas, né? Para as pessoas não se escandalizarem comigo. Então, essas coisas, quem faz bem vai receber recompensas, né? Veja, não é mais uma questão de salvação. Existe um texto assim que esclarece muito que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, né? E essa fé vem de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Então eu vou até ler esse versículo, porque ele é muito importante, ele nos ajuda a entender. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Agora nós estamos lendo Efésios 2, né? Verso 8, verso 9. Agora veja o verso 10, o que diz. Porque somos a feitura, criados por Cristo, a feitura de Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, existem as boas obras, né? Essas boas obras nós fazemos a favor das pessoas. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o amor de Deus, que é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós recebemos revelação da palavra, revelação desse amor, da obra de Jesus, né? Então, a partir daí, nós
começamos a praticar boas obras em função dessa revelação. Nós recebemos dons, nós recebemos talentos, entendimento, né, conhecimento, e todos esses favores de Deus para as nossas vidas. Como é que nós estamos usando isso em favor dos irmãos? Tem um versículo que diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que você está servindo. Colossenses 3, 23. Então, significa que nós estamos servindo ao Senhor, a Jesus, né? Quando nós estamos dando comida para uma pessoa necessitada, nós estamos dando para Jesus. Quando nós estamos dando roupa, quando nós estamos visitando uma pessoa, nós estamos visitando Jesus. A palavra de Deus diz isso, né? Então, nós estamos realmente sendo convidados a fazer a boa obra. E no tribunal de Cristo, seria essas recompensas por essas boas obras que nós fizemos. Então, o cristianismo não é uma situação, eu sou um adorador, eu amo a Deus, estudo a palavra, né? Faço até as minhas orações, mas fico assim escondidinho no meu canto, isolado. Não, ele é um envolver constante com pessoas, né? Que tipo de envolver? Envolver com humildade, considerando os irmãos, as pessoas superiores, né? Com longanimidade, com paciência. Longânimo significa assim esticar, né? Com mansidão, com doçura. E, acima de tudo, com amor. Então, essas são as obras, né, que Deus quer das nossas vidas, né, como igreja, como corpo de Cristo. Então, é como se nós, né, vamos receber a coroa, evidentemente, mas a gente costuma até dizer, né, que tem pessoas que vão receber mais estrelinhas na coroa do que outras, porque são pessoas que se dedicam de uma maneira tão maravilhosa, com amor ao próximo, né? Abençoando mesmo, fazendo o bem constantemente. Então, o tribunal de Cristo não é para assustar, né? Não é, repito, não tem nada a ver com o juízo final. O tribunal de Cristo é para nós sermos estimulados, né? Naquele dia está apresentando diante de Jesus, né? Essas obras que ele estimulou que nós fizéssemos, que ele fez primeiro, né? E que ele nos amou primeiro, que ele se humilhou primeiro, né? Lavou os pés. Jesus veio para servir e não para ser servido, né? Então, assim é o cristão. O cristão, ele vive para servir. Então, o tribunal de Cristo é para nos estimular a fazer as boas obras, né? Para nós não julgarmos, para nós não entrarmos em divisão, olhar para... Às vezes eu vejo assim, pessoas de uma congregação, nem se mistura com outra congregação cristã, outra congregação de filhos de Deus, fazem críticas, né? Essas coisas assim, que traz assim dor para o corpo de Cristo, sangra o corpo de Cristo, né? Então, nós precisamos entender que o Evangelho, Jesus trouxe o Evangelho da paz. Ele já levou na sua carne as nossas inimizades, diz a palavra de Deus em Efésios 2, né? Dentro da carne dele, ele levou as nossas inimizades, ele pagou um preço muito alto. Então, entendam bem, nós somos salvos pela graça, mas essa salvação, esse presente, essa dádiva, nos leva, nos estimula, nos impulsiona para fazer as boas obras, e elas vão ser vistas no tribunal de Cristo. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, que tenha ficado bem claro essa mensagem. Eu agradeço a Deus. Obrigado a Deus, Pai, que o Senhor possa estar nos clareando, que o Teu Espírito Santo possa estar nos ensinando, que não haja nenhum espírito de confusão. Nós sabemos que a salvação, o perdão, a cruz é plena, é perfeita, não há mais necessidade
de nada para a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe para entender o que são essas boas obras. No nome de Jesus eu te peço e no nome de Jesus te agradeço. Amém.